Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos a mais um direto de apresentação dos produtores que estão presentes no Enófilo Wine Fest 2021 Porto, evento que decorre no próximo dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, Avenida da Boa Vista, Porto. Hoje estaremos à conversa com Miguel Viana, importador e distribuidor de vinhos, para falarmos de uma surpresa no evento. Até que o Miguel faça o pedido de adesão e que possa entrar. Ora, deixa eu aguardar aqui um pouco. A qualquer momento. E cá está ele. Boa noite, Miguel. Boa noite, Luís. Que tal? Bem-vindo. Como estás? Tudo bem, obrigado. E por aí, por Lisboa? Também está tudo bem, obrigado. Família. Está tudo bem, felizmente. Espero que por aí também. Já não nos vemos há algum tempo. Não tanto quanto isso, felizmente, mas já há algum. Espero que esteja tudo bem. E agora apresentar-te, antes de passar a palavra, porque aqui quem tem o direito da palavra serás tu. Eu vou só moderando a conversa. Antes de mais, agradecer-te por estares aqui e disponibilizares o teu tempo para nos falarmos um pouco do teu projeto e podermos falar de uma novidade que vamos ter no evento. Já direi o que é. Antes disso, apresentar-te a ti, falarás do teu projeto, falarás do teu percurso, falarás dos vinhos que importas e que representas e distribuis. Eu queria só deixar aqui a nota que pública. Somos amigos, conhecemos no mundo do vinho, já partilhamos amizade há alguns anos e aconteceu aqui há uns meses fazermos uma viagem em conjunto, a qual aproveito para agradecer novamente o convite e a oportunidade, para irmos até uma região espanhola, conhecer uns vinhos e provar uns vinhos, ou melhor, eu conhecer no lugar e as pessoas, uns vinhos que eu andava muito curioso, que já tinha provado umas coisas e que andava cheio de vontade de ir ao sítio, e tu proporcionaste isso, e que foi um momento incrível. E depois, naturalmente, surgiu a conversa, epá, um dia temos que fazer qualquer coisa com estes vinhos no Enófilo Wine Fest. E hoje vamos falar disso e vamos ver o quê. Como é que os vinhos que representas vão estar no evento. A conversa, seguindo a apresentação que temos feito com os outros produtores, portanto, falar um bocadinho da história, neste caso da história do teu projeto, como é que entras aqui no mundo dos vinhos e como é que chegas aqui a este teu negócio. Falar depois um pouco dos produtores que representas, para depois falarmos de uma região em particular sobre a qual tu tens muita atividade e sobre a qual já és conhecido e reconhecido, e terminarmos com o que é que vamos poder provar no evento, e já estou a dizer muita coisa. Tem mais no aras. Miguel, como é que tudo isto começou? Como é que chegaste ao mundo do vinho? O que é que estás a fazer neste momento? Antes de mais, eu agradeço a oportunidade de estar presente no evento. É assim, o percurso foi acontecendo naturalmente. Eu cresci num restaurante, minha avó sempre teve um restaurante, minha avó tem 93 anos, cozinhou até aos 82. Para mim, a maior cozinheira de comida tradicional portuguesa que eu conheço, embora tenha outras chefes que eu gosto muito em Lisboa e grande admiração por elas. Mas cresci num restaurante e tive sempre amor por gastronomia. Na altura, os vinhos que eu trabalhava ali eram mais o verde, os verdes. Na altura até nem se falava muito em Alvarinho, era mais o Loureiro, o Espadeiro e o Verde Tinto, o Vinhão. Uhum. Foi aí a minha base gastronómica, e Cabrito, os Rojões, a gastronomia mais típica aqui do Norte.
Entretanto, fui para a Força Aérea já muito jovem. Com 17 anos ingressei na Força Aérea e escolhi a especialidade de hotelaria, porque já tinha aquele bichinho desde pequeno. E as coisas depois, quando fui tirar a formação na Marinha Portuguesa, que na altura eles é que tinham os formadores, os simuladores, e tinham muito boa formação. Tive culinária de sala, cozinha e bar, mesa. Lembro-me da primeira vez que abri uma garrafa de vinho antigo, com aquela técnica de cortar o gargalo, etc. Muito jovem ainda. E depois fui desempenhar essa função num dos melhores sítios para mim, em termos de gastronomia e vinhos nacional. Poucos conhecem, porque aquilo está ligado às Forças Armadas, recebia chefes de Estado, embaixadores, etc. Mas sempre com grandes pratos e grandes vinhos. Eu não tinha noção, não sabia o que era isso. Por isso é que eu até costumo dizer que para mim a prova em grandes vinhos foi precoce, porque normalmente com 18 anos nós não fazemos tanta prova, não estamos tão abertos a prova de vinho, ainda para mais naquela altura. Hoje em dia a juventude já está um bocadinho mais aberta e o vinho está mais na cultura, mais enraizado, mas na altura ainda não estava tanto. E depois fui começando a provar, fui exercitando o palato com o meu chefe de sala na altura e com os meus chefes, que tinham grande conhecimento de restauração e gastronomia, sempre com grandes pratos, desde cherne, sei lá, várias coisas, pratos de caça, etc. Trabalhei com grandes casas, lembro-me perfeitamente de trabalhar com grandes casas de Porto, fortificados, espumantes também, não só tranquilos, mas com grandes vinhos. Isso foi o meu percurso profissional e, acima de tudo, o que eu trago de lá é uma grande, vasta experiência de prova e de lidar com o público, perceber o que é que o público, o diferente perfil de consumidor, que há vários perfis de consumidor e com o público. Esse know-how é muito importante. Às vezes, os enólogos e os produtores não percebem bem o que é que o consumidor pede e eu, tantos anos, almoço e jantar, muitos eventos, uma pessoa começa a perceber mais ou menos qual é que é o perfil de prova de cada pessoa, facilmente pela experiência que nós temos. Depois, entretanto, ao fim de 19 anos a trabalhar nesta área, decidimos, eu e a Vânia, a minha esposa, rumar a Valpaços, deixar um bocadinho a capital e aquele stress urbano e vir para o cotidiano daqui da... Isto acaba por ser uma cidade, mas acaba por ser uma vila, para o interior. E conheci o meu sogro é produtor de vinhos também, e foi assim que nós nos conhecemos. Ainda me lembro perfeitamente, foi no Bacos de Albufeira, que tu ficaste maravilhado com o branco de 2009 do meu sogro, que é um branco com 3 anos de barrica. Na altura não se fazia muitos brancos, não havia muitos brancos no mercado com 3 anos de barrica. Branco de barrica e com flor. Com flor. Isso também tem um toque do Raul. Ainda tenho uma garrafa desse vinho. É incrível. Esse vinho há muito pouco disso. Ainda tenho uma garrafa. Ainda bem que tens esse vinho, que se guarda isso e bebe isso numa ocasião especial. Eu 2012... Um abraço, Helena. Não sei se está aqui a ouvir-nos. Não está, porque eu estou em Valpaços e ele está em Sonim. Eu agora moro em Valpaços, porque trabalho em Valpaços, mas ainda ontem estive lá com ele e estive a jantar com o Daniel e estou muitas vezes em Sonim, porque são 18 km. Mas se calhar até está a ver no Instagram, não sei. De qualquer forma, conhecemos e as coisas foram acontecendo. Eu lembro-me de ir, conheço bem o Enófilo porque fui ao primeiro Wine Fest, que foi lá no Hilton by Paris. Eu lembro-me perfeitamente, percebo o que é o Wine Fest, o Enófilo. E as coisas viemos para aqui e eu senti um bocado a falta de lidar com o público e fazer prova de várias coisas. E então, o que é que eu decidi? Vou criar aqui um negócio de venda de vinhos diferente, porque eu gosto de lidar com o público e perceber o que é que o público gosta, etc., ter uma proximidade maior. E então criei um conceito de negócio diferente, criei um site para ter alguma visibilidade, um microsite, mas no fundo o que eu quero é acompanhar e ter uma relação com o cliente, entre aspas, amigo, uma relação diferente, perceber o que é que o cliente quer, perceber o perfil de prova do cliente, o que é que ele gosta, e tentar, dentro dos vinhos que eu gosto, dos trabalhos que eu procuro, dos projetos que eu procuro, encaixar os vinhos do perfil desse tal cliente e ter essa proximidade. Perceber, o cliente às vezes pergunta-me, qual é que é o vinho que tu achas para este prato, ou para a ceia de Natal, etc. E eu vou escolhendo e gosto dessa proximidade.
e criei este negócio. Como é que Em que aparece? ano, Miguel? Desculpa? Em que ano? Isto foi em 2020. Em junho de 2020 é que eu criei, abri atividade e depois tive um longo processo burocrático para conseguir a importação dos vinhos, neste caso do Bierzo. Porquê que aparece o Bierzo? Porque eu conheci o Daniel, que é o irmão mais velho de Raul Pérez. Ele faz muita plantação aqui, inclusive para grandes enólogos e muitas pessoas desde o norte a sul, grandes produtores. As pessoas às vezes não sabem, mas ele tem muitos trabalhos. E um deles é o Mário Cunha, também um grande amigo. E, e eu fui conhecendo Tudo o bons Bierzo, amigos, fui conhecendo o Bierzo por... Desculpa? bons amigos, tudo boa gente. Tudo boa gente, ainda ontem estive com o Mário. E ele até por acaso disse-me, já estive lá uma vez no Porto com o Luís, num evento no Winefest, já aqui há uns anos, acho que foi na altura com o 2009. Ele falou-me disso e até disse para te mandar um abraço. E, hum, e depois fui conhecendo o Bierzo com o Daniel, porque íamos lá aos eventos de família do Raul, etc. E eu fui começando a conhecer a região. Fui começando a conhecer a região, conhecendo, claro, eu sou um amante de gastronomia e vinho, e eu gosto muito da gastronomia deles. Eles têm uma influência também um bocado da Galiza, como, por exemplo, o polvo à galega, ou o botelo, que é uma coisa que também é utilizada aqui em Trás-os-Montes, uma gastronomia muito próxima. Com licença. E eu, Geograficamente estão próximos, portanto, é natural sim, haver influências. sim, há essa influência. Aliás, eles até foram Galiza até o século XIX, depois é que passaram para Castilha e Leão. E, e eu comecei a conhecer a região e facilmente me apaixonei pela região, uma região lindíssima, com umas vinhas espetaculares e eu gosto muito, e a gente, sobretudo pela gente. São gente muito acolhedora, com um coração enorme, sempre prontos a fazer uma cata de vinhos e a receber as pessoas. Eu gosto muito, mesmo muito daquelas pessoas e, sobretudo, a união que os produtores têm entre eles, que é coisa rara haver uma união tão grande entre os produtores e eu achei aquilo super interessante. E percebi que em Portugal eu não encontrava um Bierzo. Não encontrava. E eu também vi isso como uma oportunidade de negócio, é verdade. Mas, acima de tudo, porque eu queria continuar a fazer prova e queria continuar a lidar com as pessoas e estar dentro da área do mundo do vinho, que isto é uma coisa espetacular, eu gosto muito do mundo do vinho. E eu queria continuar, e então foi assim que apareceu o Bierzo. Eu comecei, falei com o Daniel, pá, Daniel, eu acho que há uma oportunidade de negócio de vinhos do Bierzo. Ele dá achas em Portugal? Eu disse, sim, em Portugal é capaz. Pá, é uma região muito interessante e tem vinhos diferentes e há espaço para todos. E eu tenho a certeza que vai haver provadores que vão gostar da região e temos que tentar, de certeza que vai haver mercado para isso. E foram as coisas que aconteceram naturalmente. E entrei com os vinhos do Bierzo, claro que aos poucos, e já tive de tudo, pessoas que gostaram, outras pessoas que não foi tão consensual, mas até agora tem sido uma experiência muito positiva, tenho tido várias reações positivas e gostam muito dos vinhos e sobretudo pela diferenciação. É uma região que se diferencia de todas, no geral, acaba por ter uma identidade própria e foi isso que eu achei de engraçado na região e quis transmitir isso aos provadores e parecer-me mais uma região a apreciar e para provarem uma coisa diferente. Acima de tudo Sem foi isso. dúvida, sem dúvida. E o Daniel, para além de um grande conhecedor, é um anfitrião espetacular. Adorei estar com ele, foi um fim de semana incrível de provas e de facto sentimos isso da união dos produtores, porque eu com o Daniel provei mais vinhos de outros produtores do que os vinhos dele, que é absolutamente extraordinário. E vai, é uma pessoa com um coração enorme e que rapidamente criei uma amizade que espero que seja muito, muito longa também. Estavas a falar de Biers. Biers é uma das regiões com a qual tu trabalhas, diria eu a principal que tu trabalhas, pelo menos neste momento do portfólio que eu conheço, e é precisamente por causa de Bierzo que nós estamos aqui a falar. Fiz o desafio, falámos e chegámos à conclusão que seria interessante, a título de novidade, a título excepcional, o Enófilo Wine Fest 2021 Porto vai ter uma mesa com vinhos internacionais. Neste caso, uma mesa com vinhos de Bierzo e que serão pela mão do Miguel, que trará alguns dos seus produtores para nos dar a provar.
Até hoje, em 11 edições realizadas, o Enófilo foi exclusivamente com vinhos nacionais. Isto é, com produtores nacionais. E vamos agora ter uma mesa. Vamos ver também qual é a receptividade do nosso público, destes enófilos que acompanham, como é que eles veem também esta questão dos vinhos internacionais. Espanha tem muita coisa para conhecer, como outros países têm para conhecer. Eu achei incrível a região de Bierzo e por isso fiquei muito agradado e com muita satisfação que acolhi e vou acolher esta mesa e que espero que seja bem acolhida por todos os visitantes. São vinhos a conhecer e vinhos a provar, como todos os outros produtores que lá estarão, senão também não estavam no elenco dos produtores. Miguel, estavas agora a começar a falar de Bierzo, e é uma região que tu vais com alguma frequência, até pela relação que tu tens agora, não só de amizade, mas relação também comercial. Queres falar um bocadinho de Bierzo, para quem não conhece? Sim. Bierzo, em linha reta, aqui de Valpaços, por exemplo, são 170 km. Aquilo está encaixado dentro de Priorato, Ribeira Sacra, Valdeorras e Ribeiro. Estamos a falar do norte de Espanha? Norte de Espanha, sim. Aquilo faz fronteira com Galiza, tem muita influência climática da Galiza, mas também um pouco continental, está ali no intermédio, porque tem aquela barreira natural, aquelas escarpas, como tu passaste nos túneis e percebeste, facilmente tem aquela barreira natural, e tem o rio Silos a passar, por isso é que ficou ali a barreira, e tem um terroir muito próprio, porque aquilo acaba por ser um grande caldeirão, rodeado de montanhas, percebe-se perfeitamente quando estamos na região, estamos rodeados de montanhas e temos ali um vale, entre aspas, porque tem alguns declives, mas acima de tudo é um grande vale, e temos cotas entre os 400 e os 800 metros, ou seja, temos o grande vale, onde está, temos frutas um bocadinho mais abaixo, porque aquilo também tem uma grande produção de fruta. Mas as vinhas começam a aparecer nas cotas dos 400 metros e podem ir até aos 800 metros, como lá Faraona, que é uma vinha mítica no Bierzo e o expoente máximo, se calhar, de Mencia. Mas, e aí já é diferente. Os solos são sobretudo argilosos, com rodado, que é o que chamam aqui o seixo. Há seixos enormes no meio das vinhas. E Calhau. Sim, mesmo calhaus, autênticos calhaus. Depois, conforme vamos subindo em altitude, vamos ganhando mais a pizarra, que é o xisto. Ali muita pizarra em algumas zonas, dependendo. Claro que também dentro do vale temos alguns solos mais arenosos. Temos ali alguma coisa, mas sobretudo, acima de tudo, é argiloso. Sim, são os principais. São os principais, são os argilosos, como sabes. E isto em termos de terroir, de solo. Depois, é uma região, como eu disse, que tem essa influência um bocado atlântica e continental, acaba por ter as duas coisas. As temperaturas médias na fase de maturação andam à volta dos 23, 24 graus, não mais que isso, médias, porque as máximas 33, 34, isso já é muito. Nunca chegámos muito acima disso. Depois temos algum decréscimo grande à noite, com bastante. Há efeitos de continentalidade. Sim, tem ali umas amplitudes grandes. Também estamos a falar de uma zona já com altitude. E é uma zona muito bastante a norte, mais a norte que Portugal. Acima de tudo, essas são as principais características climatéricas e do solo. Depois, as castas. São castas, as duas grandes castas, por assim dizer, do Bierzo, é o Mencia em tintos e Godelho em brancos. Mencia é uma casta que, geneticamente, eles pensavam primeiramente que era um Cabernet Franc, mas acaba por não ser. Eles todos pensavam porque, pelas semelhanças físicas e em prova certas partes parecidas. Mas depois acabaram por fazer uma análise genética e eles perceberam que era o Jaén. Claro que é diferente do Jaén que nós temos no Dão. Acho que até em termos de prova, o da Ribeira Sacra acaba por parecer mais próximo, de, se calhar, do que o do Dão, mais fresco, assim em termos de prova. O do Bierzo, diferente. É, se calhar um pouco mais quente, não sei. Não parece tão próximo do Jaén do Dão. São diferentes. Se calhar até pelo colono, não sei, a tipologia de solo. E as vieiras, porque as cepas ali já são cepas centenárias, já estão completamente adaptadas ao local. Sim. E Mencia é uma casta difícil de trabalhar. Difícil de trabalhar porquê?
Porque é uma casta que não tem muita matéria corada, não tem muito tanino. E também tem acidez, tem boa frescura, mas quando colhida no momento certo, quando vindimada no momento certo. Porque se deixarmos passar muito, à medida que vai ganhando o açúcar, vai perdendo muita acidez e morre. E perde tudo o que teria de bom. Quando é vindimada muito precoce, vai ficar com um lado muito austero, muito vegetal, um bocado difícil. Portanto, é uma casta que dá-nos uma janela de tempo de vindimar muito curta. Por isso é que é muito importante nós termos muito conhecimento do local, know-how, para trás, daquele que nós trabalhamos ali durante muitos anos. Não é qualquer, se calhar, enólogo bom que chega ali e faz um projeto. É uma casta difícil nesse sentido. Tem que conhecer bem a região e trabalhar vinhedo a vinhedo ou zona a zona, porque ali uma semana pode fazer toda a diferença. E nesse sentido é uma casta difícil, mas acima de tudo há um adjetivo que eu até costumo usar, que eu não consigo encontrar muito bem a tradução. É uma casta smooth. É suave, por natureza, elegante, com elegância, com finesse, por natureza. Era isso que eu ia dizer finesse. Com finesse, por natureza. Mas é uma casta que não é consensual, eu percebo. Principalmente porque eles fazem muito trabalho com o raspon, que é o engaço. E esse trabalho com o engaço também tem que ser a vindima muito bem feita, porque o engaço tem que estar no ponto de maturação, correto? E eles trabalham com 30%, mais ou menos, o engaço. E depois os lotes são feitos maioritariamente com 10, 5, 10%, pequenas percentagens de Alicante Boucher, que há muito na zona. Embora 75% das vinhas tintas são Mencia na região. Portanto, estamos a perceber a dimensão de Mencia. Como eles chamam de Queen Mencia, porque acaba por ser mesmo a rainha da região. São cerca de 100 produtores que existem na região. Temos 4 cooperativas. Elas é que estabelecem mais ou menos o preço do quilo da uva. São cerca de 12 milhões de garrafas, portanto é uma região que já tem alguma produção. E os produtores já têm alguma produção. O Mencia é sobretudo o trabalho em tintos. Como eu disse, tem 10, 5% de Alicante Boucher, ou garnacha tintureira, como eles chamam. Porquê? Porque já tem essa mais matéria corante, já tem mais tanino, já tem um bocadinho mais de acidez, já mais volume, e que vai dar ali alguma estrutura. Alguma estruturazinha e eles também trabalham, pelo menos os produtores que eu trabalho, com cerca de 5%, 85% da Mencia. Depois 10%, normalmente 10%, 8% de Alicante Boucher e 5% de várias variedades brancas. Desde Godelho, Palomino, Dona Branca, pronto, é o que há. Ali Malvasia um pouquinho também pode aparecer. É o que eles trabalham. Principalmente isso são os lotes Mencia. São quase todos os trabalhos são feitos assim. Godelho acaba por ser, se calhar, o nosso Gouveia, não também igual, deve ser outro clone, mas está em termos de castas, geneticamente, se calhar será o mais próximo. Godelho sai um pouco diferente do perfil Valdeorras, que já é conhecido e se calhar foram os grandes pioneiros do Godelho. Saem mais untuosos do que na Galiza, se calhar um bocadinho menos minerais, mas mais untuosos e com uma versatilidade incrível. É uma casta que trabalha muito bem sozinha, pelo menos ali no Bierzo. Dá para fazer tudo e mais uma coisa, com expressões desde a ânfora, como tu sabes, como Las Botas, em barrica, sozinha, só inox. Fantástico. Trabalha muito bem. O grande Gregory é a prova disso, mas lá chegaremos. Lá chegaremos. Mas é uma casta que se trabalha bem sozinha e eles conseguiram a partir daí perceber isso e estão a potenciar cada vez mais o godelho. Vê-se cada vez mais enxertia, de outras castas que às vezes não funcionam ali bem na região, enxertia e novas plantações. Novas plantações, godelho, uma aposta grande no godelho porque estão a ser muito valorizados. E são vinhos um pouco mais consensuais que os Mencia, eu percebo, até mesmo por alguma prova dos meus clientes e pessoas que foram a primeira vez provar. Claro que depois de fazermos uma viagem à região e percebermos o que é realmente o Mencia, abordámos de maneira diferente a casta. Ou um provador mais experimentado que tenha uma capacidade mais aberta de perceber novas castas. No fundo, é isto, em termos de castas e de região. Acho que, no fundo, será mais ou menos o que é que será a região. Depois queria falar era da maneira como eles têm a nova classificação dos vinhos.
Ia-te perguntar isso para depois podermos avançar para os produtores. Beers Ok. tem, e é muito recente essa nova classificação, Demorou tem um cerca de... sistema, tem um sistema de classificação das vinhas, portanto, com vários, um sistema de qualidade, se é que assim podemos dizer, muito interessante, muito à francesa, permite-me a expressão, não sei, espero que eles não fiquem chateados com este comentário, mas Não, no acho que é fundo é o isto, trabalho que eles fazem. porque a ideia é mesmo classificar os lugares, e para com isso o consumidor, o enófilo, saiba melhor o que é que está a comprar. Não é? Ter um nível de certificação ainda mais exigente, com uma classificação de lugares dentro da região. Fala-nos um pouco disso, por favor. Acho que no fundo é ter, é elevar o que é o conceito de terroir ao máximo. Para mim é o que é. Claro que isso cada um olha para o que é. Mas para mim é. Porquê? O que eles fizeram foi de esquecer o criança, o grande reserva e o reserva, esquecer isso. E, porque normalmente isso até está associado a algum método de vinificação, ou com barrica, ou sem barrica, etc. Eles esqueceram isso. E o que eles querem é, querem saber a origem das uvas, de onde é que vêm as uvas daquele vinho específico, e a produção por hectare. Isso é muito importante. E eu também queria falar aqui, eles não querem nenhum tipo de rega na vinha. O que eles acham é que o nível de pluviosidade que existe na região é o suficiente para nós termos uma colheita aceitável e de qualidade. Até porque a argila retém muito bem a umidade e os nutrientes. E então não é preciso grandes fertilizações e rega. Nenhum tipo de rega. Ou seja, eles começam com o vinho de região, que estamos a falar das uvas da região do Biers. Podes fazer um vinho com esse lote, com uvas de qualquer sítio da região, tem que ser da região, e com uma produção de 12 mil quilos por hectare. 10 mil quilos, 12 mil quilos por hectare. Sim, Depois, com um máximo de 12 mil. sim, exato. Depois, a partir daí, temos o vinho de vila, ou vinho de pueblo, que é daquele pueblo ou daquela vila em concreto. E aí já cai 25% da produção por hectare, ou seja, temos mais concentração e reduzindo a zona geográfica de onde é que as uvas provêm. Depois, vinhos de parcela, ou de vinhedo, e depois grandes vinhos de parcela. Isto sempre a reduzir a quantidade por hectare. Por exemplo, eu estou-te a falar, os vinhos que eu tenho de parcela andam à volta dos 2.500, 3.000 quilos por hectare. Ou seja, muito pouco. É uma concentração. Eles focam-se apenas na concentração que as uvas trazem. E de onde é que vem? É daquela vinha em concreto. Ou seja, nós quando estamos a provar aquele vinho sabemos que é daquela vinha e que tem uma concentração muito grande. E foi uma maneira deles valorizarem, para já preservarem a vinha velha. Porquê preservar? Porque quando a vinha, uma cepa com 80 anos, tem uma produção, tem um rendimento mais natural e equilibrado, o próprio ciclo de vida é muito mais saudável. A planta tem um ciclo de vida mais saudável. Porque não estamos a ter uma sobreprodução, não estamos a exigir uma planta para ter muita produção. Sim, sim. Isso é uma maneira de preservar e valorizar. Porque senão, o que acontece, eu vejo muitos casos desses em Portugal, são produtores, viticultores, que eu chego ao pé deles, eu vou arrancar a vinha velha, aquilo não dá nada. Porque eles não potenciam, eu percebo, as cooperativas ou os compradores pagam o mesmo valor pela vinha velha do que pela outra, para que é que eles vão ter uma vinha velha se podem ter outra a produzir 15 mil quilos por hectare? Eu percebo. E eles assim Claro, sim. valorizam e ao mesmo tempo preservam a vinha velha. E até há muitas plantações no Bierzo em cepas dispersas, que não fazem mecanizadas. Exatamente por causa disso. Porque tu, para teres pouca produção por hectare, se tu tiveres cepas dispersas, tens menos quantidade de cepas, logo vais ter menos produção, e a própria videira tem mais espaço, não tem tanta competitividade, pode crescer à maneira natural conforme quiser. E para além da beleza que aquilo cria, cada videira tem um... É fascinante, cada videira cresceu de maneira diferente, adaptou-se àquele sítio, àquela exposição solar. E isso, para mim, é elevar ao expoente máximo o que é o terroir. Depois cada um vinifica como quer. Aqui a gente não estamos preocupados com o método de vinificação. Eu posso fazer um tinto aberto com pouca extração só em inox, mas eu sei que foi daquela vinha e que tem pouca produção por hectare. Portanto, ali temos o terroir. É uma Depois, classificação de lugar. exatamente. Pronto, no fundo, é isso que eles têm, que eu valorizo muito, e acho que foi um trabalho que eles fizeram, demorou 5 anos e é uníssimo, todos os produtores estavam de acordo.
todos os produtores quiseram ir para a frente com isso. Claro que teve as rédeas de Álvaro Palácios e Raul Pérez, normal, eles são os grandes embaixadores da região e tiveram também essa ideia, no fundo, mas eu acho que é uma ideia muito interessante e devemos olhar com uma maneira muito interessante de preservar a identidade da região e preservar as vinhas velhas. Sem dúvida. Então, Miguel, fala-nos um pouco dos produtores que tu representas, de Bieiros. Eu represento vários produtores, mas os que eu mais gosto e os trabalhos, claro, que eu mais valorizo, com licença, são Castro Ventosa, que é, no fundo, a casa onde Raul Pérez começou, com licença, que é a bodega familiar. E começaram todos ali, ele começou ali, o Daniel é o grande esteio daquela família e foi a partir dele que tudo começou. E o Raul que pegou no projeto e começou o projeto dele ali, claro que ele agora tem os projetos dele por fora, etc. Castro Ventosa o que faz normalmente é sempre todos os dividendos que eles têm para fazer no final do ano, o que eles fazem é investir, sempre mais, ou seja, todos os lucros da empresa é sempre investir, cada um tem o seu projeto à parte, como é o caso de César, que é outro produtor que eu represento, que é o sobrinho de Raul e sobrinho de Daniel, que também tem o seu projeto pessoal desde 2015. Castro Ventosa é uma das mais antigas do Bierzo e das que tem mais área de vinha, talvez a que tenha mais área de vinha no Bierzo, dos produtores sem comparar com cooperativas ou isso, mas dos produtores particulares é dos que tem. E comprou agora mais uma parcela de mais uma bodega de 9 hectares de godelho, porque eles não tinham muito godelho, trabalhavam mais, era mencia. Eles têm outros vinhos, eles têm vários vinhos e vinificam muito. Têm outros vinhos diferentes daqueles que eu tenho. Têm Chardonnay, Gewürztraminer, têm Moscatel doce, têm várias coisas, mas são vinhos mais consensuais que eu, pronto, não é bem aquilo que eu queria era os vinhos de parcela, vinhos de vinhedo e esse trabalho, e é com esses que eu estou a trabalhar. O César Marques é o sobrinho, cresceu ali, e no fundo é ele que tem agora a maior parte do trabalho de Castro Ventosa também. Embora, claro, siga sempre as diretrizes de Castro, quem faz as diretrizes é o Raul e faz as mesclas, etc. Agora, o César é quem está à frente tem outro projeto dele, projeto particular desde 2015, são uma abordagem diferente. Acho que o Mencia é mais sofisticado, são vinhos mais sofisticados, embora consiga manter ainda a diferenciação e ter uma identidade própria, César. O César conseguiu isso com muita naturalidade e mostrar a sua linha, bastante interessante. Gostei bastante da linha que o César apresentou. E Castro é um dos produtores mais conhecidos da região, já tem 3 gerações a fazer vinho e eu gosto muito dos vinhos deles. Claro, Raul Pérez está lá e tu tiveste a oportunidade de provar alguns. Fizemos a cata de todos os 2019, que é os que eu tenho neste momento. E de certeza que vão estar à prova alguns desses vinhos. Não sei se estão todos, porque são várias parcelas. E diferenciou, é muito engraçado nós estarmos a provar Mencia de uma parcela e da outra, porque são totalmente diferentes. Por exemplo, Capolau pode ir uma semana de maturação mais lenta. E Vilegas, que é outra parcela, pode vir mais cedo, porque é um solo arenoso e tem outra exposição solar. Logo o Mencia sai mais cedo e sai com menos concentração. Percebe-se isso bem na prova. E é engraçado, nós estamos a provar 2 Mencias totalmente diferentes, ao mesmo tempo, claro, partilham características, mas totalmente diferentes e com 500 metros ou em linha reta, se calhar 1 km, não mais. 500 metros, não há de chegar a 1 km. E a diferença entre vinhas é muito interessante, nós vemos 2 expressões totalmente diferentes. Depois tenho 2 godelhos fantásticos. Estamos a falar, por exemplo, o godelho que eu tenho aqui, que é de 2019, Valtui, isso são 400 garrafas. É mesmo muito pouco. Claro que o outro já fazem 1500 garrafas, 1400 garrafas, do El Castro Valtui, mas são vinhos muito interessantes, com boa relação qualidade-preço. Já com o reconhecimento Robert Parker, Cepas Centenárias teve 97, o último, e são vinhos que, independentemente do reconhecimento, mantêm sempre o preço. O Cepas Centenárias é um vinho incrível. É mesmo incrível. É um vinho a conhecer. Obviamente que os outros também. Ainda hoje me lembro do La Vitoriana, mas desse nem vale a pena falar porque não há. Não há. Não há.
Esse não há mesmo. Não vale a pena falar muito dele, mas é o topo de gama da casa. Pouquíssimas garrafas de um Mencia único, também de parcela. Mas o Cepa Centenário já é um vinho incrível. O Rapulão, mais estruturado, mais denso, mais taninoso, mais para guarda. O Vilegas, mais fresco, mais elegante, mais pronto a beber. É muito, muito, muito interessante. Eu espero que, não sei se já sabes quais são os que vão estar à prova, mas quem Sim, eu tenha sei que vou curiosidade da caixa, poder provar pelo menos dois e perceber que de facto há comportamentos diferentes e não é por acaso que houve a classificação que houve de identificar as vinhas e identificar esses lugares, porque de facto há alguma diferenciação. Não é só porque fica bem no rótulo. Mas tens ainda, para além de Castro, que é de facto uma referência, César Marques, ainda tens um outro produtor que também tem um trabalho muito interessante, muito irreverente. Eu gosto muito do Gregory, é uma pessoa espetacular, é um produtor que eu gosto porque ele fala a verdade. Quando eu digo fala a verdade, é muito direto. O que ele tiver, ele não inventa nem se põe ali storytelling nem nada. E ele o que foi é o que é. Mesmo que seja uma coisa que tenha corrido mal, ele diz e está sempre aberto para isso. E eles agora chamam networking. Mas é com essas pessoas que eu gosto de falar e trocar conhecimentos, porque nós aprendemos muito com os produtores e com este tipo de abordagem, assim mais descontraídamente e a falar abertamente sobre o assunto. E eu gosto muito de falar com o Gregory. E o Gregory é um produtor fantástico. Ele tirou enologia em França e trouxe muito conhecimento de França, que é muito importante. Depois esteve a trabalhar nas bodegas Luna, lá em Espanha, lá em Bierzo, e deu-lhe um know-how incrível da região. E ele pensou logo tudo, quais é que eram as vinhas que ele queria, o que é que ele queria para o projeto dele. Até na adega, como tu sabes onde é que é a adega, que é o antigo armazém de frutas, ele tinha já lá aquilo tudo pronto, preparado para receber vinho, então ele tinha tudo pensado. Ele começou um pequeno projeto muito bem feito. E ele tem umas brincadeiras, e é esses vinhos que eu gosto. Eu não trabalho com os entradas de gama dele. Começo a trabalhar logo com, por exemplo, com o Godelho Viego, que são 2 fúltigos de 4.000 litros que ele tem lá, que já faz o vinho sobre lias. Ele quase não clarifica e não gosta de fazer filtrações ao vinho. Ele é assim, aqueles produtores que muito pouco interventivo no vinho, é quase só correções com sulfuroso e pouco mais. É o vinho que trabalha por ele. E eu Sim. saí dali, e isso eu respeito muito isso. Todos os produtores que eu trabalho não inoculam leveduras, não utilizam herbicidas. Aliás, no Bierzo não é utilizado herbicidas. Nós conseguimos ver uma praga de coelhos enorme na região e isso é derivado disso. Porque se utilizassem herbicidas, facilmente os coelhos morreriam com facilidade. E eles têm um respeito enorme pela biodiversidade e pelas leveduras que estão em cada vinha especificamente vai ter uma levedura diferente, porque a biodiversidade desta vinha é diferente da biodiversidade da outra vinha. Isso, quando nós não inoculamos leveduras, o vinho vai sair com a expressão da vinha. E isso para mim é muito importante. E eles têm esse trabalho, ele até tem colmeias na altura da floração da vinha, para uma melhor polinização, etc. Ele leva isso tudo ao pormenor. É um viticultor, um vinheirão puro, e é isso que eu gosto, desse tipo de trabalho. E ele tem vinhos fascinantes. Ele tem muitas expressões de godelho. Tem esse godelho viego, que é fermentado em fudre e estagiado em fudre. Esse aí são 2 fudres de 4.000 litros. Depois tem um godelho em tinaga, que é em barro, que é em ânfora, que é um godelho fantástico também. Estamos a falar já de vinhos 94 pontos Parker, portanto já com algum reconhecimento. Mas, acima de tudo, com muita qualidade e que dão uma prova fantástica, diferente e muito fantástica. E aí nós conseguimos perceber a versatilidade do godelho. Tinarras e o Las Botas. E o Las Botas, que são envelhecidas em barricas de manzanilha já bem usadas, de palomino, que é muito interessante. Este vinho, o Las Botas, que é um vinho que eu poderei levar, muito possivelmente vou levar, e é uma prova muito engraçada. Claro que não é consensual, como tu sabes, mas para mim isto é uma prova fantástica. Mas eu ainda consigo estar mais no Tinarras. Mas o expoente máximo dele, para mim, de godelho, é o La Grande Cuvée. Mas esse, muito provavelmente, não vou levar. Mas também são poucas garrafas e é um trabalho de 5 anos para sair para o mercado. Aliás, 2021 recebeu 2015. São 4 anos de barrica e 1 ano de estágio em garrafa para dissipar alguma aresta que poderá ter. E é um vinho fantástico, que eu já tive a oportunidade de provar várias vezes e até algumas chafras diretamente da barrica. Como tu sabes, e estavas lá comigo, tivemos a provar.
É um produtor que eu gosto muito. Tenho o El Rebolon, que é um tinto fantástico, e Sancho Martin, também um vinho já de 2015 que eu também tenho e estou a comercializar. Esse de 2015 é engraçado para nós percebermos a evolução do Mencia. O Mencia, que é uma casta que naturalmente poderá ter alguma acidez volátil, como tu sabes, mas como não é um conjunto opulento, como não é um conjunto como as Torigas, por exemplo, como não é um conjunto opulento, é uma casta já mais smooth, mais leve, consegue, se nós controlarmos a acidez volátil, consegue entrar no conjunto e dar-lhe ali uma pimentazinha. Dá-lhe ali uma coisa diferente que eu gosto, embora não seja consensual, mas nós aprendemos a gostar. E depois de nós gostarmos, é muito interessante mesmo. Fica Gosto, ali uma gosto, coisa não, diferente. gosto não se discute. Agora é provar e ver. Quem gosta, gosta, explora. Quem não gosta, pelo menos fica a conhecer. Fica a E conhecer, é, exato. e é isso que eu acho que vale a pena, que é um exercício interessante e que será interessante, sem dúvida, irem até ao Enofil Wine Fest e poderem conhecer estes vinhos, porque são de facto diferenciadores. Não é que os outros não sejam, mas aqui, pela novidade, pela estreia, termos uma mesa de vinhos internacionais no Enofil, coisa que não é habitual. Miguel, não sei se já pensaste nos vinhos que vão estar à prova para o evento, dia 20 de novembro. Eu já pensei em alguns vinhos. De César não tenho bem a certeza, porque eles esgotaram já há muito tempo, mas o César pôs-me à vontade. Eu falei com ele esta semana e ele disse-me que tem lá qualquer coisa para eu levar. Não sei o que é que será, mas vou levar alguma coisa. De Castro Ventosa serão os vinhos de parcela. Hei de ter um godelho, certamente, e vinhos de parcela, pelo menos 2 mencias, como estavas a dizer, para as pessoas perceberem a diferença A diferença. que existe de uma vinha para outra. Do Gregory, muito provavelmente vou ter o El Rebolon e um Godelho, o Godelho Viejo vai estar de certeza à prova. Depois, outro Godelho, que não sei qual é que vai ser. Se há de ser o Tinagas, se há de ser o Las Botas, para provarem uma coisa diferente. E estamos a perceber que é um grande esforço. Nós temos as vinhas de prova, porque são vinhos com muito poucas unidades. E são vinhos que já esgotaram um bocado, porque já estamos no fim do ano e os vinhos já foram lançados há algum tempo, muitos já esgotaram. Mas nós queremos que as pessoas conheçam, até para o próximo ano poderem ter, assim que os vinhos saírem, pelo menos os de parcela, poderem ter a oportunidade de adquirir alguma coisa. Em princípio vai ser isso que vai estar à prova. E são vinhos... Alguma novidade? É assim, eu sei que o Gregory, como tu estavas lá e ouviste, vai ter um vinho novo que será o estilo da Geórgia, vinificação da Geórgia, que tem lá o vinho enterrado no meio da vinha. Não sei se isso há de sair para o mercado ou quando se há de sair. E tem lá um ovo em granito, como tu viste, também não sei o que é que ele vai fazer ali. Alguma coisa há de ser. De qualquer forma, eu vou no próximo fim de semana ao Bierzo e hei de falar, tenho que ir lá falar com ele e hei de perceber se está alguma coisa para sair, alguma novidade ou não. Mas vou tentar perceber o que é que ele vai fazer dali, ou o que é que está para sair para o mercado. Assim como de César vai sair mais ou menos a mesma linha, os vinhos de parcela e o Godelho Salvação, que é um Godelho muito interessante, que ele faz, são cepas centenárias de Godelho. Ele faz escolhe duas regiões, a zona de Valtui e mais acima, com mais altitude, para ir buscar Godelhos com mais altitude. Também é um Godelho muito interessante. Mas dentro de Castro Ventosa não acredito que saia alguma novidade, penso eu. Sim, porque a novidade era os 19, que eram os que estavam no mercado. Portanto, sim, ainda temos que esperar um bocado pelos vinhos. Pois, os 19 já esgotaram, entretanto, eles disseram-me agora, eu ainda tenho aqui alguma coisa de cepas centenárias. E de Godelho também, tenho alguma coisa, mas agora quando for lá vou trazer para a prova, porque eles ficam sempre com alguma coisa em adega e vou trazer os vinhos para a feira, obviamente. Mas em princípio são esses vinhos que vão estar lá. Muito bem. Muito bem. Então, queria agora deixar a oportunidade. Também se alguém quiser colocar aqui alguma questão ao Miguel, de o poder fazer e deixar aqui por escrito. Eu aproveito o compasso de espera enquanto escrevem para anunciar a conversa da manhã. Estaremos aqui às 21h30 para falar com o Mário Sérgio, da Quinta das Bajeiras. Também uma presença regular no Enofil Wine Fest e que está confirmada a presença também para o Porto, próximo dia 20 de novembro. Os bilhetes já estão disponíveis no exclusivo Ticketline, locais habituais e online, com um desconto para venda ou para compra antecipada. Luís, deixa-me fazer aqui só um pequeno à parte. Falar em bilhete. Vou aproveitar para fazer aqui uma promoção ao evento e uma promoção
aos meus vinhos. A partir deste momento, qualquer compra igual ou superior a 50 euros dos meus vinhos, e eu, junto com os vinhos, envio para casa das pessoas, porque o meu conceito é esse, é enviar os vinhos por transportadora. Também posso entregar pessoalmente, mas como estou em Valpaços, é sempre um bocado difícil a logística de enviar para outras zonas do país, entregar pessoalmente. E eu vou, às primeiras 5 encomendas de uma compra igual ou superior a 50 euros, enviar junto com os vinhos um bilhete para o Enófilo. Muito Portanto, bem. isto é promoção até dia 14, e só para as primeiras 5 encomendas, porque depois já não garanto que chegue antes do evento, portanto é melhor até dia 14. Mas fica aqui Para já. dar tempo de entregar. Fica o desafio feito. Fica o desafio feito. Excelente. Estou aqui a recuar no histórico a ver se houve alguma questão durante a conversa. Muitas pessoas a mandar cumprimentos. Grande Miguel, boa noite, do Gonçalo Silva. Aqui a recuar o máximo que conseguir no histórico. Paulo MSV, quando vieres a Espanha avisa. Tens que ver as mensagens. Viva Miguel. Muitas mensagens de cumprimentos. Questões, parece-me que não. Por favor, se alguém colocou alguma questão, coloque novamente. Eu não estou a conseguir recuperar nenhuma no histórico. Entretanto, vou dar aqui também a oportunidade de escrever. Se alguém quiser colocar alguma questão, pedia-te, Miguel, umas palavrinhas finais para concluirmos a nossa conversa. Eu posso falar sobre a prova, que é uma coisa que eu gosto. E eu acho que nós devemos descomplicar a prova para o provador, principalmente quem está a entrar dentro desta área e quer provar um vinho. Porque às vezes as pessoas pegam num vinho, olham para as notas de prova, pegam numa garrafa, olham para as notas de prova, ou simplesmente pegam numa revista, veem as notas de prova, e depois pegam no vinho, começam... Epá, não encontro aqui o tabaco que ele diz, não encontro aqui o chocolate, ou o Diospiro da Sibéria, ou whatever. Eles não encontram, e acho que nós estamos a aprender a prova. As pessoas às vezes têm medo de pensar o que é que realmente estão a ver ali. Eu acho que a prova, acima de tudo, para além do que é uma fruta, pode ser uma memória. Eu acho que isso é muito importante. Porque nós criamos uma empatia com o vinho. Quando nós vamos buscar, quando nós libertamos os sentidos, libertamos o palato, o olfato, e nós vamos buscar uma memória, nós se calhar até vamos buscar aquilo que os pseudocríticos escreveram, mas de outra maneira, sem ser imposto. Nós não temos que impor nada, cada um tem a sua prova. E eu acho que isso é muito importante. Nós podemos ter uma memória, podemos ir buscar, por exemplo, sei lá, aquele vinho dizia tabaco, mas imaginando que eu não dizia. Se nós libertarmos e formos buscar uma memória, até podemos ir buscar a caixa de charutos do nosso avô. Ou simplesmente, em vez de dizermos tangerina, podíamos ir buscar, epá, eu estive a brincar na tangerineira da tia Rosa, eu lembrei-me desse momento. E nesse momento de prova, nós podemos ir buscar um momento de felicidade ao mesmo tempo que estamos a provar um vinho. E vamos criar uma ligação com esse vinho diferente. E é isso que eu quero. E vamos criar com que o provador desfrute da prova. Porque ela às vezes fica um bocado tenso e não sabe o que é que há a dizer. E depois chega aqui, epá, não encontro nada disto, não percebo nada disto. E bebe o vinho e esquece. Não se focaliza na prova. O que nós queremos é que eles pratiquem, exercitem os sentidos, o palato e que provem descontraídamente. Pode ser uma memória, pode ser... Exato, pode ser qualquer coisa. Não precisamos estar aqui com aquelas diretrizes, umas palavras pomposas. Eu às vezes eu também sigo esse caminho e eu acho que não é o mais correto. Eu acho que nós devemos descomplicar a prova. Tendo um amigo do mundo do vinho, que é enólogo, que às vezes diz, epá malta, isto é só vinho. Às vezes é preciso simplificar um bocadinho. E cingirmos ao básico, gostamos, não gostamos, traz-nos boas memórias, não nos traz boas memórias. Às vezes é preciso também complicar um bocadinho, mas lá está, depende do momento. Há momentos para desfrutar, há momentos para provar, há momentos simplesmente para beber, também faz falta. Não é só provar, também é preciso beber algum vinho, com moderação, claro, mas vinho é para se beber, vinho é para reunir pessoas, vinho é para trazer bons momentos e boa disposição. E não para nos chatearmos e criar inimizades e outras situações desagradáveis. É um bom final. Miguel, muito obrigado. Espero que corra tudo bem com esta primeira participação.
é um piloto que com muito gosto acolho no Inófilo. Obrigado a quem nos acompanhou, obrigado a quem nos vai ver de indiferido. Estão todos convidados, dia 20 de novembro, das 15 às 20, Hotel Crown Plaza, na Avenida Boa Vista, no Porto, a irem conhecer estes e os outros vinhos que lá estarão à prova. Miguel, um grande abraço e até Um breve. abraço. Até breve. Obrigado a Obrigado. todos.